Oi, bem-vindos a mais um vídeo do canal Marretando. Eu sou a professora Launelli e na aula de hoje nós vamos resolver questões de concurso da banca CESP. E a forma como a gente vai fazer a aula de hoje vai ser um pouco diferente das demais. O que a gente vai fazer? Primeiramente, eu vou ler a questão, nós vamos ver cada um dos itens, depois eu vou explicar o conteúdo dessas questões para finalmente a gente começar a responder, tudo bem? Então vamos lá. Essa questão é uma questão CESP do ano de 2019 que foi aplicada no concurso do TCE Roraima. Bora ver o que ela fala? Vamos lá. Então, o que ela está dizendo? Que nas composições de cursos dos serviços do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, que a gente chama de SINAP, ele está querendo que a gente marque a alternativa correta. Vamos ler as alternativas. Letra A. Os acréscimos de custos devido ao trabalho noturno são considerados nos encargos sociais. Ok? Letra B. Estão previstos os adicionais de periculosidade ou insalubridade. Letra C. Os encargos complementares não cobrem custos relacionados aos equipamentos de proteção individual. Letra D. Apenas o percentual de lucro deve ser acrescentado ao valor da composição de custos na estimativa do custo de venda de um serviço. E, finalmente, letra E. Os encargos sociais incidentes sobre a mão de obra do horista são superiores aos encargos incidentes sobre a mão de obra do mensalista. Então, vamos agora explicar o conteúdo disso e depois a gente volta para tentar responder, tudo bem? Vamos lá! Primeira coisa que a gente vai ter que explicar é o que é o adicional noturno. Vamos lá. O que é adicional noturno? Quando a gente está na CLT, o trabalho noturno ele é dividido em duas categorias. Tem o que a CLT aplica aos empregados urbanos e a CLT tem uma aplicação diferenciada para os rurais. Bora ver a diferença? Nos empregados urbanos, quando o trabalhador está trabalhando entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte, isso é considerado trabalho noturno. Nesse caso, do trabalhador urbano, cada hora trabalhada não vale 60 minutos, vale 52 minutos e 30 segundos. E, além disso, esse trabalhador urbano vai ter um adicional de 20% sobre a remuneração. Então, todas as vezes que um trabalhador urbano trabalha neste horário, ele vai ter que ter esse adicional de 20% sobre a remuneração, tudo bem? Ok. Já com os empregados rurais é um pouco diferente. E, além disso, nos empregados rurais, eles diferenciam os que trabalham em lavouras e os que trabalham em pecuária. Os que trabalham em lavoura, o trabalho noturno é entre 21 horas de um dia e 5 horas da manhã do outro dia. Ou seja, caso o empregado rural trabalhe neste horário no campo, ele vai ser considerado trabalho noturno. Já na pecuária é um pouquinho diferente, porque na pecuária os trabalhadores costumam acordar bem mais cedo para tirar o leite, enfim. E já na pecuária, então, o trabalho noturno é entre 20 horas de um dia e 4 horas do dia seguinte. Tudo bem? Ok. Outra grande diferença entre o trabalhador urbano e o rural é que nos rurais não tem essa redução de 52 horas e 30 segundos. O trabalho é 60 minutos de fato. Mas por que aqui é 60 minutos e aqui é 52? Olha, se vocês forem prestar atenção aqui, vai acontecer entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte. Já no trabalho rural, esse tempo é um pouco maior. O tempo que eles consideram trabalho noturno vai de 21 horas de um dia a 5 horas do dia seguinte. Por conta disso, aqui seria que você considera trabalho noturno em um período menor, que seria das 5 horas às 22 horas, que daria 7 horas. Já na lavoura, o trabalho noturno, eles consideram uma faixa mais extensa, que vai de 5 horas, de 21 a 5, que daria 8 horas.
Por conta disso, aqui é 60 minutos e aqui é 52 horas e 30 segundos, tudo bem? E também, diferente do trabalhador urbano, o rural, em vez de 20%, tem um adicional de 25%, ok? Então, essas são as principais coisas que vocês têm que saber sobre o trabalho noturno, sobre o adicional de trabalho noturno. Só que aí, agora, fica a pergunta. O trabalho noturno é considerado um encargo social ou encargo trabalhista? Aí você vai me perguntar, mas o que é um encargo social e o que é um encargo trabalhista? Então vamos ver isso aqui direitinho. Isso é algo que é muito, muito cobrado em concurso e é uma dúvida na maioria dos engenheiros, que não sabem diferenciar o que seria um encargo social e o que seria um encargo trabalhista. Vamos ver? É o seguinte. Os encargos considerados sociais são o seguinte, eles são encargos que eles vão para fundos públicos. Como assim, Laurelia? É o seguinte, os encargos sociais, o trabalhador ele não recebe diretamente aquele valor no seu salário. Esse encargo, ele vai para um fundo considerado público, que a gente vai ver quais são, e aí isso vai gerar no futuro um benefício para esse trabalhador, de forma direta ou indireta. Então, uma das principais diferenças entre os encargos sociais e os encargos trabalhistas é isso. Os encargos sociais, o trabalhador não recebe esse valor diretamente, tudo bem? Então, são fundos públicos e, posteriormente, esse dinheiro vai ser revestido para o trabalhador, mas ele não está recebendo esse dinheiro diretamente. Quais são os exemplos que a gente tem disso? Por exemplo, a Previdência Social, o INSS, é considerado encargo social. O empregador, ele está pagando ele está pagando o INSS para você, mas você não está recebendo esse dinheiro diretamente. Você vai receber um dia quando você aposentar. O seguro acidente de trabalho, o salário educação, SESI, SENAI, todo o sistema S e o INCRA. Todos esses, como eu disse, são valores que o trabalhador não está recebendo diretamente, mas que vai gerar algum benefício para esse trabalhador no futuro. Já os encargos trabalhistas, eles são pagos diretamente ao trabalhador. No geral, são encargos que estão previstos na CLT. E eles consideram um encargo trabalhista quaisquer benefícios desse tipo que extrapolam o salário base. Então, por exemplo, que seriam encargos trabalhistas? O 13º salário, licenças remuneradas, adicionais de férias, insalubridade, adicional noturno, descanso semanal remunerado, entre outros. Então, vamos pensar. Aqui, o nosso adicional de trabalho noturno, ele é um encargo social ou encargo trabalhista? Vamos pensar um pouco. O trabalho noturno, você vai receber uma porcentagem a mais no seu salário. 20% ou 25%. Então, ele não é um encargo social, ele é um encargo trabalhista, tudo bem? Então, aqui, ó, o adicional noturno é um encargo trabalhista e não um encargo social, tudo bem? Então, vamos para a próxima página. Outra coisa que é muito, muito, muito importante e que cai muito em concursos, principalmente os concursos CESPs, é o SINAP considera o adicional noturno periculosidade e insalubridade? Ou seja, naquele valor de hora homem que está especificado no SINAP, esses adicionais eles já estão sendo considerados? A resposta é não. Tudo bem? Não, até porque é muito importante vocês perceberem que o adicional noturno vai variar de empresa para empresa, de quanto tempo aquele trabalhador está trabalhando nesse período considerado noturno. O adicional de periculosidade e salubridade vai depender do tipo de ambiente. Então, assim, mesmo que vocês não soubessem que não está considerado esses adicionais, se você pensar em um todo, sabendo o que significa esses adicionais, você conseguiria perceber que a resposta seria não. Mas aí é importante eu provar para vocês que isso que eu tô falando é verdade. Um livro que eu recomendo muito para vocês é esse livro aqui, que é o livro SINAP, Metodologia e Conceitos. Vocês conseguem baixar esse livro gratuitamente no site da Caixa, tudo bem? E aí, o que esse livro nos fala? Eu vou ler aqui com vocês. Os encargos sociais adotados no SINAP não consideram
acréscimos de custos devido ao trabalho noturno. Você percebe aqui que eles usaram a palavra encargos sociais. O que acontece é nos textos que se referem ao SINAP é que muitas vezes eles usam a palavra encargo social de forma errônea para se referir aos encargos considerados sociais e os encargos considerados trabalhistas. Nesse livro, ele faz a diferenciação em um capítulo do que seria encargo social e do que seria encargo trabalhista. Mas você percebe aqui que ele está usando encargo social como uma palavra genérica para se referir a todos esses encargos que a gente falou anteriormente, tudo bem? Então, quando você for ler o livro, você tem que ter essa visão crítica. Então, vamos lá. Os encargos sociais adotados no SINAP não consideram acréscimos de custos devido ao trabalho noturno, tudo bem? Cabendo ao orçamentista realizar os ajustes aplicáveis. O orçamentista deve considerar o artigo 73 do Decreto 5.452 de 43, que seria a CLT, o qual determina a hora noturna, tempo de 52 minutos e 30 segundos e tem a remuneração superior em pelo menos 20%, tudo bem? Como o SINAP ele é utilizado para serviços de construção civil, que são serviços urbanos, você percebe que aqui ele utilizou o tempo de 52 minutos e 30 segundos e a porcentagem de 20%. Porque como o SINAP é utilizado para construção civil, você percebe que ele não se referiu ao trabalhador rural, até porque não cabe no SINAP remunerar trabalhos rurais, tudo bem? Nas composições do SINAP também não são previstos adicionais de periculosidade ou insalubridade, que deve ser avaliado pelo orçamentista e adicionado à referência se for o caso, ok? Olha, qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários, que se eu souber e conseguir ajudar, eu posso responder posteriormente a dúvidas de vocês. Agora vamos aqui. Aí chega uma outra dúvida que é muito comum para a maioria dos engenheiros e não tem problema você ter essa dúvida, desde que agora você consiga solucionar esse problema na sua cabeça. O que acontece? Então a gente já percebeu que tem os encargos sociais de forma genérica que englobam os encargos de fato considerados sociais e os encargos trabalhistas, tudo bem? E nós temos também os encargos que são os encargos complementares. O que seriam encargos complementares? Olha, os encargos complementares seriam encargos que não estariam dentro desse todo genérico considerado encargos sociais, tudo bem? Esses encargos vão estar lá na composição SINAP e eles vão considerar outras coisas. Seriam aqueles custos associados à mão de obra, como, por exemplo, obrigação de pagamento que vão decorrer de convenções coletivas de trabalho ou de normas que regulamentam a prática profissional. Então, a fonte desses encargos não são a CLT, são encargos que estão vindo de convenções coletivas de trabalho ou normas que vão regulamentar uma prática profissional específica, por exemplo. E outra coisa muito importante disso é que esses valores não variam proporcionalmente aos salários. Como assim, Launelli? Olha, os encargos sociais e encargos trabalhistas, eles são todos esses encargos aqui, eles são uma porcentagem sobre o salário. Por exemplo, o INSS é tanto, o seguro-acidente é tanto, o SESI é tanto, o SENAI é tanto. Então, eles representam uma porcentagem sobre o salário. Já esses aqui, não. Eles não variam proporcionalmente ao salário. Por exemplo, você aumenta o salário de 2 para 4 mil. Esses encargos complementares, eles vão continuar fixos. Eles não vão ser uma porcentagem desse salário, tudo bem? Então, quais seriam os exemplos que a gente tem de encargos complementares? Vamos citar aqui a alimentação e a cesta básica, tudo bem? Dependendo da categoria que você está empregando, você tem que pagar isso. Transporte também. E algo extremamente importante, que gera muita dúvida e cai em diversas provas de concurso, o EPI. Muitas pessoas têm dúvidas se o EPI ele é um encargo complementar ou não. Sim, o EPI é um encargo
encargo complementar. O que você tem que levar em consideração? É o seguinte: todos aqueles equipamentos que são equipamentos que vão ser de uso individual do seu funcionário, eles estão considerados encargos complementares. Já aqueles equipamentos, por exemplo, carrinho de mão e etc., que são equipamentos que vão ser utilizados de forma genérica por todo mundo, por exemplo, uma grua, um caminhão, uma transportadora, tudo isso vão ser encargos que vão estar considerados como insumos, tá bom? Ferramentas manuais, ou seja, todas aquelas ferramentas tipo martelo, que vai ser utilizado só pelo funcionário, todos esses vão ser encargos, vão ser ferramentas manuais que já estão consideradas nos encargos complementares. Exames médicos obrigatórios, seguros de vida, cursos de capacitação. Então você percebe que todos esses itens aqui estão dentro de encargos complementares. E esses encargos complementares já vão estar inseridos no preço do SINAP referente à mão de obra, tá bom? Vamos continuar. Outra coisa que a gente vai ter que entender para responder aquela questão, vocês estão percebendo que é uma questão que engloba vários assuntos, né? Então vamos lá. Outra coisa muito importante que vocês precisam entender para conseguir resolver aquela questão é saber o que seria preço. Porque algo muito importante na construção civil é que você tem a definição de custo e você tem a definição de preço. O que seria preço? Vamos ver aqui, definição de orçamento. Conforme Baeta 2012, é a previsão de custos considerada na remuneração do construtor, onde aqui a gente vai ter a definição de custo e aqui a definição de preço. Primeiro, o que é o custo? É tudo aquilo que onera o construtor. Representa todo o gasto envolvido na produção, todos os insumos da obra, assim como toda a infraestrutura necessária para a produção. Tudo bem? Então isso é custo. Mas então, Anneli, se isso é custo, o que seria preço? Preço é o seguinte: você vai pegar o custo, que é o valor final pago, o preço é o valor final pago pelo contratante. E o que seria isso? O preço, então, é o custo mais algumas coisas. É o custo acrescido do lucro e despesas indiretas, ok? Então, o custo é aquilo que vai onerar o construtor, já o preço é aquilo que o contratante está pagando ao construtor. E é esse custo acrescido de lucro e despesas indiretas, tudo bem? E, finalmente, para a gente responder aquela questão que vocês estão percebendo que envolve vários assuntos, é o seguinte. Isso também é uma dúvida de muitos engenheiros e de muitas pessoas que estão tentando concurso público, é o seguinte: qual que é a diferença de humorista para um mensalista? Primeira coisa muito, muito importante, que muitas pessoas acabam tendo dúvidas, o horista e o mensalista têm os mesmos direitos? Sim, eles têm o mesmo direito. O empregado horista é tão empregado quanto o mensalista. A única diferença entre eles será a forma de você fazer esse pagamento. Portanto, as regras serão iguais, tanto quanto as CTPS, quanto em relação aos demais direitos. Ok. Aí você pergunta, então, já que os direitos são os mesmos, o valor que está lá no SINAP são os mesmos? Aí, os encargos sociais que estão no SINAP são os mesmos? Aí a resposta é não. Por quê? Como as regras são iguais, como é que a gente faz para entender a diferença que você tem no SINAP entre um e outro? Para que você entenda isso, primeiro a gente vai ter que fazer uma diferenciação entre os grupos de encargos do SINAP. Vamos lá. Aqui nós temos os encargos sociais, como eu disse antes, aqui a gente está falando de encargos sociais de formas genéricas, agrega em 4 grupos distintos. Grupo A, Grupo B, Grupo C, Grupo D. Tudo bem? Vamos aqui. O grupo A são encargos sociais básicos, que são aqueles realmente que a gente considera encargos sociais, derivados de legislação específica ou de convenção coletiva de trabalho, que concedem previdência social, seguro contra acidentes, salário, educação, fundo de garantia, tempo de serviço, INCLA, SESI e SEBRAE. Então aqui você percebeu a diferença. Quando você fala em encargos sociais, no geral a gente está falando de forma genérica, tudo bem?
Quando a gente fala em encargos sociais básicos, a gente está falando realmente do que seriam os encargos sociais básicos, que seria aquilo que lá atrás eu defini como encargos sociais. Então, aqui, isso aqui seria tudo, que seriam os encargos, todos os encargos que eles consideram de forma genérica como encargos sociais, e aqui seriam os encargos sociais básicos, ok? Então, quando você vê numa prova de concurso falando encargos sociais, no geral ele está falando de forma genérica, englobando esses dois. Quando ele fala encargos sociais básicos, ele está falando especificamente sobre isso aqui, ok? Vamos voltar lá no texto. Ok. E aqui em grupo B, que esse grupo B é o que é menor para mensalista. Seriam os encargos sociais que recebem incidência do grupo A, que seriam advindos da remuneração devida ao trabalhador, sem que exista a prestação do serviço, que seriam repouso semanal remunerado, feriado e 13º salário. Daqui a pouco a gente vai entender por que isso é menor para o mensalista. Grupo C seriam os encargos sociais que não recebem incidência de A, que seriam predominantemente indenizatórios devido à ocasião da demissão do trabalhador, como aviso prévio, férias, quando vencidas e outras indenizações. E o grupo D, reincidência de um grupo sobre outro. Então, vamos pensar. Repouso semanal remunerado, feriado, 13º salário, férias quando vencidas, outras indenizações, isso aqui seria mais ou menos o que a gente chamou de cargos trabalhistas, né? Ok, então você percebe que ele chamou de forma genérica encargos sociais, aqui encargos sociais básicos. Ótimo! A apropriação dos percentuais de encargos sociais varia de acordo com o regime de contratação do empregador, horista ou mensalista, e a localidade em que será realizada a obra. Aqui, gente, toda essa definição eu vou tirar desse livro aqui que eu já citei para vocês, tudo bem? Qualquer dúvida, você pode deixar no comentário. E agora, vamos finalmente entender essa diferença. Por que esse grupo B é menor para mensalista? É o seguinte, quando você pensa em um mensalista, o mensalista vai ser aquela pessoa que vai receber por mês trabalhado. Ele não vai receber por hora trabalhada. Por exemplo, um engenheiro, um mestre de obras, um encarregado. No geral, esses profissionais costumam ser mensalistas. Se na empresa de vocês é horista, tudo bem. Estou falando que costumam ser mensalistas. Ou seja, esses profissionais eles recebem um salário fixo por mês. E esse salário não varia de acordo com os meses do ano, porque você vai receber esse salário de acordo com o mês trabalhados, tendo 30 dias, 31 dias ou 20 ou tantos dias estiver no mês. Então, vai ser um salário fixo, independente de quantos feriados tiver no mês, você vai receber aquele salário. Os descansos remunerados já estão embutidos no salário mensal. Quando você quando você combina um salário, por exemplo, de R$4.000, R$5.000, com um mensalista, obviamente, esse salário que você está recebendo já está nele embutido as férias, os feriados, os finais de semana, tudo isso já está embutido no valor que você está pagando para ele mensalmente, tudo bem? Então, por isso é que você não precisa colocar um item no Sinap para você remunerar essa pessoa por esses dias que ela vai estar recebendo sem trabalhar de fato, tudo bem? Já quando você pensa no horista, o que acontece? Ele recebe por hora trabalhada. Então, como o horista tem os mesmos direitos do mensalista, ele também tem direito de receber o valor referente ao final de semana, ao feriado, a todos esses dias que ele vai estar recebendo sem trabalhar de fato. Porque, como os direitos são os mesmos, ele também tem o direito de receber isso. Então, como você vai pagar ele por esses dias não trabalhados, mas que ele tem direito? Como é que você vai pagá-lo por isso? O que acontece? No valor que você vai pagar para esse profissional por hora trabalhada, você poderia, por exemplo, pegar o valor do mensalista, dividir pela quantidade de dias que ele vai trabalhar, e você seria... deixa eu tentar ser um pouco mais clara. Nesse valor que você pagaria para ele por hora, pelos dias trabalhados, você vai acrescentar uma porcentagem referente a esses dias de final de semana, de férias, de tudo isso que ele
iria receber sem trabalhar. Então, você na hora de trabalho dele, você vai acrescentar o valor referente a esses dias, tudo bem? Então, a remuneração é composta por horas efetivamente trabalhadas, mais aquela porcentagem do salário dele que vai ser referente aos descansos remunerados, tudo bem? Então, você vai tá pagando ele pela hora efetivamente trabalhada, mas aí você vai acrescentar nesse salário uma porcentagem que está aqui referente a esse grupo B, que vai ser um valor maior pro horista, para considerar aqueles dias que ele vai estar recebendo sem trabalhar, porque os direitos são os mesmos. Você tá pagando 1 por hora trabalhada, mas ele tem o direito de receber esses descansos remunerados. E é um salário que não é fixo. Como assim, Launelli? Ele corresponde ao número de horas trabalhadas. Então, por exemplo, em meses que tem mais dias, ele vai receber um salário maior. Em meses que tem menos dias, ele recebe um salário menor. Enfim, porque é por hora trabalhada, então ele não tem um salário fixo. Ok? Então, agora que a gente já explicou isso tudo, vamos finalmente responder a questão. Deixa eu ver aqui. Aqui é a questão. Vamos lá tentar respondê-la aqui com vocês. Os acréscimos de custos devido ao trabalho noturno são considerados encargos sociais? São? Não. O trabalho noturno é um encargo social ou trabalhista? É um encargo trabalhista. Ok? Estão previstos adicionais de periculosidade ou insalubridade no SNAP? Estão previstos? Não. Não estão previstos. Por quê? O SNAP ele não considera esses adicionais e o orçamentista vai ter que pegar esses valores e acrescentar no orçamento. Então, seriam os adicionais de periculosidade, insalubridade e trabalho noturno não estão considerados no SNAP. Os encargos complementares não cobrem custos relacionados a equipamentos de proteção individual. A gente viu na aula que cobrem sim. Eles cobram EPI, ferramentas manuais, alimentação, vale transporte, tudo isso está considerado nos encargos complementares. Apenas o percentual de lucro deve ser acrescido ao valor da composição de custos, na estimativa do custo de venda de um serviço. O que tá errado foi a palavra apenas, porque o preço que você vai cobrar é o custo mais despesas indiretas. Ok? Então, a gente viu que a letra D está errada. Então, obviamente, a nossa resposta é a letra E. Os encargos sociais incidentes sobre a mão de obra do horista são superiores aos encargos sociais sobre a mão de obra mensalista. Ok? Então, é isso. Conseguimos responder a questão. Espero que tenham gostado.